das perguntas que eu mais recebo no consultório é sobre a rejeição de prótese. Mas será que isso existe? Como evitar uma rejeição? Hoje eu vou falar muito sobre esse assunto aqui. Meu nome é Cadu Brasinelli e eu falo de prótese demais nesse canal, então fica ligado que eu vou te explicar tudo o que você precisa sobre esse assunto. Para começar, é claro que se você soubesse que existe uma coisa que pode dar uma rejeição grande no seu corpo, como a prótese, você não colocaria o silicone. É claro que não, né? Por isso eu vou tirar a sua dúvida e a dúvida de mais várias pessoas que não têm acesso a esse vídeo se você não compartilhar. É muito importante para essas pessoas, para você e também para o nosso trabalho. Então compartilhe o nosso trabalho aí, Instagram, WhatsApp, vai ser muito importante para nós. Então tá, vamos começar pelo mais básico. Existe rejeição de silicone? É claro que existe, eu ouço isso sempre. Bom, não é bem a verdade. Essa coisa de rejeição não é uma doença realmente descrita na literatura médica. Ou seja, você não vai abrir o seu livro lá e ver rejeição de silicone, essa causa, essa causa. Mas por que você ouve falar tanto isso? A gente tem algumas doenças, algumas alterações relacionadas às próteses que são reações que o seu corpo tem em relação a elas que fazem com que elas precisam ser retiradas. Quando isso acontece, a gente imagina que o corpo não aceitou essa prótese e rejeitou essa prótese. Então é rejeição. A gente pode falar sim que existe uma rejeição, uma má adaptação, mas essa doença, rejeição de prótese, ela não existe. Então a gente não tem estatística sobre isso. Tantas % das próteses são rejeitadas. Não, a gente tem algumas doenças, a gente vai falar delas nesse vídeo, que podem ser consideradas formas de rejeição de uma prótese de silicone no seu corpo. Então vamos começar a falar dessas doenças e a primeira que vai aparecer, porque a que mais importante, a que mais acontece é a contratura capsular. O que é a contratura capsular? Bom, eu vou pegar uma prótese que está próxima a mim e essa prótese de silicone aqui, ela foi colocada, imagina, numa paciente, né? Está lá na posição colocada e o que a gente precisa entender? Essa prótese, ela não faz parte 100% do seu corpo depois que você coloca. Não? Então ela fica fora? A melhor forma para te explicar isso é para que você entenda que o seu corpo enxerga algo que não pertence a ele e isola isso numa cápsula. Então, quando você olhar uma prótese de silicone dessa, você vai ver dentro da paciente uma cápsula que é criada para que aquilo separe o seu corpo daquilo que não é do seu corpo. Essa cápsula fala assim, ó, fica aí que eu fico aqui. O silicone ele é preparado para estar nessa cápsula sem causar nenhum problema e você vai continuar a sua vida com o seu corpo. Mas isso não é doença, não? A contratura capsular é uma alteração nessa cápsula que começa a contrair, apertar a prótese. Então começa uma reação no seu corpo que não é esperada e essa reação faz com que essa prótese seja apertada, comprimida. É claro que se isso acontecer, essa prótese tende a subir, mudar de posição e principalmente gerar dor. Quando isso acontece e a paciente não melhora com o tratamento clínico, ela precisa retirar a prótese por uma reação do seu próprio corpo. Isso pode ser considerado rejeição? Sim, o nome rejeição ele cabe nesse caso, mas na verdade a gente tem uma doença chamada contratura capsular. A segunda coisa que eu quero falar e que é frequente realmente das complicações aí de uma prótese é a presença do seroma. E o que é o seroma? É um líquido que começa a ser produzido pelo seu próprio corpo e que vai, ali no caso da prótese, ficar em volta da prótese. Inclusive, quando existe a cápsula, ele vai ficar entre a cápsula e a prótese. Então a prótese vai ter um líquido em volta dela ali e esse líquido ele causa às vezes desconforto, uma mama mais alta, mais endurecida e por isso às vezes é preciso retirar a prótese para tratar esse seroma. É mais uma vez uma reação do seu organismo à presença da prótese que faz com que ela possa ser necessário retirar essa prótese. E a gente também pode considerar isso
uma rejeição, mas na verdade não é uma doença a rejeição, e sim a presença do seroma que não melhora com o tratamento clínico de remédio, drenagem, etc. A terceira principal razão que está cada vez mais aparecendo aqui é a síndrome ásia. Essa síndrome é uma doença autoimune relacionada a alguma coisa dentro do seu corpo, seja a prótese de silicone ou alguma outra razão. Mas bom, a gente tem a síndrome ásia relacionada ao silicone, que as pessoas chamam de doença do silicone. A chamada doença do silicone é algo bem novo para a literatura médica. E bom, a gente tem alguma noção de que isso acontece. Alguns pacientes vão falar aí de cansaço, perda de cabelo, mal-estar, dor de cabeça, até outros sintomas mais graves, e esses sintomas vão estar relacionados sim à prótese. Mas tem comprovação que tem relação com a prótese? Aqui é importante esclarecer que é difícil falar que a relação está clara com a prótese, mas a gente tem estudos grandes mostrando que as pacientes melhoram desses sintomas após a retirada da prótese. Mais uma vez, o que eu tenho que pensar? A presença da prótese causou uma reação no organismo não esperada que fez com que eu precise retirar a prótese para melhorar. Então é claro que também essa reação é como se fosse uma rejeição. Nossa, Cadu, só fala de doença. Então aqui eu tenho boas notícias para te dar. Primeiro é que qualquer uma dessas alterações com a retirada da prótese, elas melhoram. Então, você tem uma cura com uma cirurgia. Nem em todos os casos, é claro, mas no geral você vai ter uma melhora muito importante nas pacientes que tiram a prótese. Outra notícia bem legal que eu tenho para te dar é que, principalmente no caso da contratura capsular, que é a alteração mais comum relacionada à prótese, e o seroma, a gente pode retirar a prótese, tratar a paciente, trocar o tipo de prótese, e nesses casos as pacientes não têm de novo esses sintomas. Inclusive, a gente pode trocar o plano da prótese, seja da frente para trás do músculo ou de trás para frente do músculo. Quando a gente faz isso, a chance de acontecer esse problema de novo diminui muito. Então, nesses casos, eu te falo, é raro acontecer da primeira vez. Se acontecer da segunda vez... é azar demais! Então, o meu conselho é o seguinte: a famosa rejeição de prótese, se ela acontecer com você, ela é tratável e você pode sim ter o seu sonho ainda de colocar sua prótese. É claro aí que no caso da síndrome ásia, as pacientes não querem ter mais a prótese, mas nos outros casos você pode tratar, você pode melhorar. Não tenha medo de seguir o seu sonho de ter sua prótese de silicone. Bom demais, hein? Eu tava muito desanimada para ver esse vídeo. Se eu conseguir te animar, eu mereço um like aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no nosso canal, a gente fala demais sobre prótese de silicone, que é um dos assuntos mais importantes que eu enxergo na cirurgia plástica. Lembra que compartilhar no WhatsApp e no Instagram faz com que mais pessoas assistam esse vídeo. Isso é muito importante para nós e para essas pessoas também. Um abraço.